Olá pessoal, hoje, quinta-feira, dia 11 de março, vou iniciar então a segunda parte da minha aula sobre as disparidades de riqueza e renda. Aula que tem como referência dois textos postados na nossa plataforma do Moodle, um texto do economista francês Thomas Piketty, que eu expus hoje de manhã, um texto, na verdade, sobre a obra dele, O Capital no século XXI, e um capítulo, um pequeno capítulo, do livro do geógrafo inglês David Harvey, capítulo publicado aqui neste livro, esse livro lançado no Brasil pela editora Boitempo, 17 contradições e o fim do capitalismo. Vamos aqui, onde é que eu coloquei as minhas anotações? Aqui está. O David Harvey, o autor do qual eu vou falar um pouco com vocês agora, ele, diferentemente do Piketty, ele é um marxista. Conforme eu disse de manhã, o Piketty é um autor keynesiano. O Harvey, como bom marxista, ele vai apresentar as variações na distribuição de renda numa sociedade como resultado da luta de classes, um conceito fundamental para o marxismo. Ou seja, o Harvey vai construir uma análise das disparidades de riqueza e de renda com base nos conflitos sociais, conflitos que se resolvem dentro do campo da política, dentro ou fora dos parlamentos. Ele apresenta alguns exemplos muito interessantes de como os resultados da luta de classes vão ter efeitos decisivos na distribuição da riqueza e da renda numa sociedade. Um exemplo que o Harvey apresenta é do golpe de Estado, o golpe militar, ocorrido no Chile em 1973, que levou ao poder o general Augusto Pinochet, em cujo governo foi implantado um modelo neoliberal no Chile. O Chile é o primeiro país do mundo a aplicar o neoliberalismo. Ali, o Chile foi utilizado como cobaia por economistas formados na escola de Chicago, onde se desenvolveu o pensamento liberal a partir da obra e das aulas do Milton Friedman. E esse modelo neoliberal, as consequências elas foram aparecer no longo prazo, levou a um empobrecimento, uma grande maioria da população. Aqueles grupos de vocês de manhã e de noite que vão analisar a conjuntura no Chile vão lidar justamente com o cenário econômico e social, sobretudo social, causado pelo modelo neoliberal no Chile. O Harvey dá outros exemplos. Ele fala da Rússia após o final da União Soviética em 1991. Aí tem uma pergunta, que ele não coloca nesses termos, é a pergunta que eu sempre me faço quando me volto para esse tema, é como é que em poucos anos uma economia que era 100% estatal, porque na União Soviética toda a propriedade dos meios de produção, das terras, das fábricas, do comércio, toda a propriedade era estatal, e em poucos anos a Rússia pós-soviética se torna uma sociedade capitalista, em que a classe dominante é uma burguesia dona dos meios de produção. Como é que foi possível essa passagem assim tão rápida? Uma passagem que no Ocidente levou séculos, uma transição da economia feudal para a construção do capitalismo. Na Rússia o capitalismo surgiu assim, num piscar de olhos. A explicação está na existência de uma pequena
elite, né? Alguns grupos de pessoas muito bem situadas na máquina do Estado, autoridades, altos quadros do Partido Comunista, que se apropriaram das empresas estatais, empresas que eles administraram através de uma série de manobras, de mecanismos, a maior parte deles ilegais. Aquelas empresas se tornaram propriedade privada, constituindo-se uma nova burguesia. Uma nova burguesia que foi formada também, um outro segmento, né, desse setor, né, que se apropria dos meios de produção na Rússia, são aquelas pessoas da chamada máfia, né, de organizações clandestinas que conseguiram acumular capital durante o período da União Soviética, sobretudo no período final, em que o regime soviético viveu uma forte crise. Então, esses aventureiros, que se tornaram hoje a burguesia russa, né, são os chamados oligarcas. Né? Esse caso da Rússia é apontado como exemplo pelo Harvey, né, de como o resultado dos conflitos sociais, né, incidem sobre a repartição da renda. Nesse caso, tornando a Rússia, o que ela é hoje, um dos países mais desiguais do mundo. Nós do Brasil não podemos falar muito da desigualdade dos outros países, porque o nosso próprio país, o Brasil, também é apontado como um dos mais desiguais, mas esse não é o nosso foco aqui, né, nessa aula. Um outro exemplo que o Harvey apresenta, em contraste com o caso do Chile e o caso da Rússia, é o caso da Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial, após 1945. Naquele período, se sucederam, né, no poder uma série de governos trabalhistas no Reino Unido. Esses trabalhistas implantaram o estado do bem-estar social, que se conhece ainda hoje, embora já bastante debilitado pelas reformas neoliberais. Os governos trabalhistas criaram toda uma rede de proteção social para a classe trabalhadora, para a maioria da população, né? E para financiar essa rede de proteção social, sistemas muito eficazes e muito generosos de aposentadoria, né? de assistência médica, hospitais, escolas e assim por diante, financiamento à casa própria, né? Para financiar toda essa rede de proteção social, foram cobrados impostos bastante altos sobre a riqueza, sobre o capital. Né? Juntamente com essa rede de proteção social, né, ocorre nesse período um processo político de fortalecimento dos sindicatos britânicos. Né? A força desses sindicatos, ela também vai fazer com que os salários reais aumentem, né, bastante, incidindo sobre a repartição da riqueza, tornando o Reino Unido um país crescentemente igualitário, né, no período anterior ao das reformas neoliberais iniciadas no final dos anos 70, sobretudo nos anos 80. Então, esses exemplos, né, apresentados pelo Harvey mostram como o resultado da luta de classes vai produzir maior ou menor igualdade social. O Harvey, né, ele coincide com o Piketty, que eu expus hoje de manhã, né, ele coincide com o Piketty ao apontar o crescimento vertiginoso das desigualdades sociais no mundo inteiro na atualidade. Alguns dados que estão nesse livro, o David Harvey, ele usa como fonte a Oxfam, que é uma das principais ONGs, organizações não governamentais, né, voltadas para a assistência social no mundo, né, é uma entidade de caridade, Oxfam, com sede na Inglaterra. Dados da Oxfam dizem que nos Estados Unidos, aquela parcela da renda nacional, da renda estadunidense, que é apropriada pelos 1%, né, dos americanos mais ricos, essa parcela mais do que dobrou desde a década de 1980.
subindo de 10%, na verdade dobrou, né, 10% para 20% nesses últimos 40 anos. Outro dado da Oxfam, pegando um grupo bem menor do que o do 1%, pegando um grupo dos 0,01% mais ricos, 0,01% é uma pessoa em cada 10 mil. A renda desse grupo, desse 0,01%, que estão no topo da pirâmide da riqueza e da renda nos Estados Unidos, a renda desse grupo, de uma pessoa em cada 10 mil, quadruplicou nesses últimos 40 anos, atingindo níveis que nunca foram vistos antes. O Harvey também coincide com o Piketty quando ele aponta o que ele considera a principal causa do aumento da desigualdade. Para Harvey, assim como para Piketty, essa causa principal é um desvio de grande parte do capital disponível na economia para o rentismo financeiro e imobiliário, em prejuízo do reinvestimento no setor produtivo. Nesse ponto, aqui o Harvey ele vai desconstruir um mito que é muito corrente, faz parte do senso comum. Esse mito é uma ideia de que quanto maior a concentração do capital nas mãos das empresas, melhor para os trabalhadores. Por quê? Porque esse capital é aquele que vai viabilizar os investimentos, gerando empregos, oportunidades de trabalho e de renda. Não é verdade, diz o Harvey. Ele explica: as empresas só aplicam o capital em novos empreendimentos produtivos quando elas enxergam a possibilidade de obter lucros. E nem sempre isso acontece. Aí vem a explicação do Harvey. Quando os investimentos na produção não parecem lucrativos, os donos das empresas preferem direcionar esse capital para outras finalidades, que não as atividades produtivas. Eles preferem a comodidade do rentismo em vez de correr os riscos de investir na produção. Nesse ponto se situa a origem, do que o David Harvey aponta como a questão central, o problema central, causa da desigualdade crescente na distribuição da riqueza e da renda, que é a financiarização da economia. Piketty ele vai colocar o foco nos tributos, no fim de critérios de progressividade na cobrança dos tributos, conforme a gente viu na primeira parte dessa aula. O David Harvey ele vai focar a financiarização da economia. O que é essa financiarização da economia? Financiarização é um fenômeno que ocorre quando o eixo dinâmico da economia ele se desloca para os bancos e para os fundos financeiros, em prejuízo da indústria, do comércio, dos serviços e da agricultura. Nesse texto que eu compartilhei com vocês, o David Harvey lembra que, mesmo quando o capital investe na produção, esse capital prefere as indústrias de alta tecnologia. O que essas indústrias de alta tecnologia têm de diferente, de especial? São aquelas indústrias inovadoras em que a introdução de novas tecnologias vão permitir que a empresa produza com um número cada vez menor de trabalhadores. E dessa forma, a empresa pode reduzir as suas despesas com o pagamento de salários. A gente tem visto hoje na atualidade cada vez mais
uma tendência de robotização da produção. Fábricas enormes, níveis de produção altíssimos, em que o número de trabalhadores efetivamente mobilizados vai ser muito pequeno, porque quem faz a maior parte das operações são máquinas, robôs, né, introduzidos no processo produtivo. Se alguém já teve a oportunidade de ver um filme, que é um filme clássico, muito exibido nas universidades, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que ele mostra aquela linha de montagem, aquela multidão de operários realizando tarefas mecânicas repetidas, né? Aparece lá o Carlitos, o personagem do Chaplin, apertando infinitas vezes um parafuso que passa numa esteira na frente dele. Essas fábricas que correspondem ao processo fordista, né, de produção, período superado na indústria, isso não existe mais. O que existe são fábricas com números cada vez mais reduzidos de trabalhadores que trabalham de uma forma muito diferente, né, daquela que aparece no filme do Chaplin, um filme dos anos 30. Pois bem, né, o que está acontecendo nas últimas décadas, segundo o Harvey, é o agravamento de uma contradição, né, ou seja, de um conflito interno, estrutural, que faz parte do capitalismo desde o seu início. Essa contradição ela se dá entre, de um lado, a produção das mercadorias e, do outro lado, a realização dos lucros. Realização dos lucros é um momento em que o capitalista recebe o retorno do seu capital, ou seja, recebe o dinheiro, né, que é aquilo que move todo o processo, né, o dinheiro a mais o lucro, né, da operação. Como é que ocorre essa contradição que o Harvey aponta, né? Aí ele vai explicar. Para o capitalismo funcionar, não é suficiente que a fábrica venha gerar, no processo produtivo, um valor muito mais alto do que o capital investido. Isso acontece, isso é conseguido pelo processo de exploração do trabalho, o mecanismo que o Marx desvendou, né, chamando de mais-valia, a essência do processo de exploração do trabalhador, né, no processo produtivo numa empresa capitalista. Porém, a geração de mais-valia não é suficiente para garantir o lucro do capitalista. O processo de realização do valor só se completa quando alguém compra a mercadoria. Esse é o momento da realização. É o coroamento de todo o processo do ponto de vista do capitalista, que é quem, né, tem nas mãos ali todas as manivelas que botam em funcionamento a máquina. O que tem acontecido nas últimas décadas, segundo essa teoria que é desenvolvida pelo Harvey? Nas últimas décadas, a correlação de forças entre o capital e o trabalho tem sido muito negativa para o lado do trabalho. Nessa luta de classes, a classe trabalhadora está perdendo de goleada. Então, essa correlação de forças negativa, essa situação de desvantagem do trabalhador, né, do coletivo de trabalhadores, né, no embate com os seus patrões, com os capitalistas, tem sido tão desfavorável, a situação tão desfavorável da classe trabalhadora, que isso acaba afetando a própria demanda existente na sociedade pelos bens que são produzidos, né? Ou seja, a capacidade de consumo na sociedade, aquilo que vai ser a parte principal do que os economistas chamam de demanda agregada, a capacidade de consumo na sociedade se torna cada vez menor em relação à capacidade de se produzirem esses bens. Há um desequilíbrio estrutural na sociedade.
um desequilíbrio relacionado com a concentração desmesurada, extrema da riqueza e da renda. Nessas condições, afirma o Harvey, vai se agravar a contradição estrutural do capitalismo, aquela que ele está apontando, entre a produção de mercadorias de um lado e a realização do valor no outro. O resultado do agravamento dessa contradição se manifesta de duas formas estreitamente relacionadas. Em primeiro lugar, a diminuição dos investimentos produtivos. O empresário investe menos na produção porque ele não vê tanta perspectiva de lucro, né, nessa modalidade de emprego do capital. E o segundo efeito, relacionado com o primeiro, é o aumento da parcela do capital que se direciona para atividades não produtivas com o objetivo de gerar renda, sem envolver a contratação da força de trabalho. Aí a gente tem, né, a raiz, a gênese da financiarização da economia. Um outro efeito, né, o Harvey não vai se limitar ao ponto da financiarização, um outro efeito, né, desse desequilíbrio que ele apresenta no trabalho dele é o aumento daquilo que o Marx definiu como exército industrial de reserva. Outro conceito marxista bastante popular, bastante difundido. Exército industrial de reserva. O que é isso? Algo muito simples. Por essa expressão, Marx se refere àqueles trabalhadores que, por se encontrarem desempregados, estão disponíveis para substituir os atuais trabalhadores, caso esses trabalhadores não estejam satisfeitos e não queiram mais trabalhar com os atuais salários e as atuais condições de trabalho. Aquela situação clássica em que o patrão, explicitamente ou implicitamente, chega para os seus empregados e diz: é o seguinte, se vocês não estão satisfeitos, não tem problema, podem ir embora, porque lá fora está cheio de gente disposta a trabalhar no lugar de vocês, ganhando menos e sem fazer as exigências que vocês estão fazendo. Então, escolham, ou aceitem as condições que eu estou oferecendo, ou então, tchau para vocês, um abraço, né? Não vai faltar gente para trabalhar aqui. Né? Essa gente para trabalhar aqui é o chamado exército industrial de reserva. Né? Esses trabalhadores desempregados, involuntariamente, sem querer, eles ajudam os patrões a manterem o nível dos lucros num patamar mais alto. Por quê? Porque pelo simples fato de esses desempregados existirem, eles geram uma pressão permanente contra os aumentos de salários reais. O resultado disso é que, sempre que o desemprego aumenta, os salários diminuem, a massa salarial se torna menor na sociedade. E essa queda de salários ela vai ter um efeito na outra ponta, que é a ponta do consumo. A queda dos salários diminui também a demanda agregada, a capacidade de consumo no conjunto da economia. Esse é um dos principais fatores das crises que de tempos em tempos, né, abalam o funcionamento da economia capitalista. Outro ponto que Harvey vai abordar, né, nesse capítulo que está disponível para vocês, alguns de vocês já devem ter lido, né? Outro ponto que ele aborda é a chamada globalização. A globalização, segundo David Harvey,
é um outro fator que contribui para a degradação dos salários no mundo inteiro, né, contribuindo, portanto, né, agravando, né, o problema da desigualdade na distribuição de renda e de riqueza. A globalização é um fenômeno que ganha impulso a partir da década de 1980. Né? Uma das suas facetas é a introdução de novas tecnologias que vão tornar os meios de transporte e os meios de comunicação muito mais baratos e mais eficazes, eficientes, né, do que antes. A comunicação e o transporte passam por uma verdadeira revolução a partir da década de 80, uma revolução que depois vai se aprofundar com a internet, com as atuais tecnologias da informação. Nesse cenário de transformações aceleradas, as cadeias produtivas elas vão passar por uma mudança, por uma transformação radical. As cadeias produtivas das grandes empresas, das transnacionais, das empresas de ponta na economia mundial, as cadeias produtivas se tornam globais em vez de nacionais. A gente vê isso muito claramente na indústria automobilística. Quer dizer, as grandes multinacionais, elas repartem, elas esquartejam o processo de produção do automóvel de tal maneira que a caixa de câmbio, digamos assim, é feita no México, os amortecedores são feitos na Hungria, né? O motor é feito, sei lá onde, na Coreia do Sul, né? Para ter uma escala de produção muito maior, né? E essas fábricas acabam funcionando em grande parte como montadoras, são cadeias de produtivas globais. Esse processo economiza mão de obra, poupa mão de obra, diminuindo muito o número de trabalhadores necessários, não bastasse a robotização, etc., né? Ainda há essa globalização das cadeias produtivas, o que vai, no final das contas, gerar ainda mais desemprego. Harvey, né, vai agregar, né, nessa análise uma outra faceta da globalização que diz respeito ao comércio, a liberalização do comércio internacional, né, que é um outro aspecto do neoliberalismo. A liberalização do comércio ela ocorre na forma de tarifas de importação mais baixas, muito mais baixas do que as anteriores, ou até mesmo a abolição das tarifas. A Organização Mundial do Comércio é uma entidade, né, uma entidade internacional, uma organização internacional que tem como foco justamente a abolição das tarifas, o fim das tarifas alfandegárias e o combate também às tarifas não alfandegárias. É uma organização voltada para a liberação do comércio. A liberação do comércio, ela, entre outros efeitos, ela vai favorecer com que os empresários, os capitalistas, transfiram as suas empresas para países periféricos, empresas que tinham as suas instalações em países centrais da economia global, Estados Unidos, na Europa, no Japão. Essas empresas são transferidas, né, para países do chamado Sul Global, países periféricos, onde o custo da mão de obra é muito mais baixo, onde os trabalhadores aceitam trabalhar por salários muitas vezes menores do que o dos seus colegas, né, dos países ricos. Essas empresas que se transferem para o Sul Global, elas vão, uma vez produzindo, vão exportar esses produtos muitas vezes para os países de origem. Isso ocorre, é o caso clássico do México. A empresa americana, né, se desloca para o México, lá ela vai se favorecer da mão de obra mexicana muito mais barata, e aquela produção não vai ser consumida no México, até porque não existe capacidade de consumo, né, correspondente
né, a escala daquilo do que é produzido. Aquela produção ela vai ser exportada para os Estados Unidos, para o país de origem daquele capital, ou né, ao mesmo tempo, porque as coisas não são exclusivas, para outras regiões do mundo, principalmente regiões onde o poder aquisitivo é mais alto. Né? O resultado disso, nos países de origem do capital, é a desindustrialização e o desemprego em grande escala. Né? Aqui só um exemplo para ilustrar, isso não está no livro do Harvey. Né? Nos Estados Unidos, algumas das regiões onde o eleitorado do Donald Trump é mais numeroso, onde Trump tem mais votos, são regiões, né, onde as fábricas foram fechadas e se deslocaram para outras partes do mundo, né, ou simplesmente foram à falência, né, diante da concorrência dos produtos chineses muito mais baratos. Esses trabalhadores descontentes com essa situação, né, com raiva, né, do capitalismo na forma como o capitalismo assumiu, o capitalismo financeiro, né, eles acabam apoiando o discurso do Trump, né, contra a globalização, né, um discurso que angariou para ele muitos votos justamente nessas regiões. Então, alguns estados dos Estados Unidos que formam o chamado Cinturão da Ferrugem, o Rust Belt, o Cinturão da Ferrugem, porque o que mais você vê ali são fábricas fechadas, cheios de ferro velho, cheios de, né, metais enferrujados. Uma expressão que eu acho muito interessante, né, para designar a desindustrialização, né, causada pelo processo de globalização da economia. Esses empresários, eles não precisam necessariamente, esses empresários em busca de, né, pagar cada vez menos pela força de trabalho, pela mão de obra, né, evidentemente a transferência de indústrias para outros países é uma das opções que eles têm. Uma outra opção é permanecer com as suas indústrias no mesmo lugar e contratar a mão de obra de imigrantes, de trabalhadores estrangeiros muito pobres e que, por serem pobres, estão dispostos a trabalhar por salários muito mais baixos do que os salários daqueles operários nativos dos países onde as empresas estão instaladas. Esse processo aumenta os lucros do capitalista, né, e diminui o montante de salário que é pago aos trabalhadores, diminui a massa salarial, né, ou seja, né, dessa forma, né, se produz, né, um aumento muito significativo na desigualdade da riqueza e da renda. O Harvey vai explicar que esse processo, que já vinha de antes, né, já desde o início dos anos 60, que na Europa, né, as empresas alemãs vêm recebendo trabalhadores imigrantes turcos, né, que na França as empresas também vão contratando, desde os anos 60, trabalhadores árabes daquela região do norte da África, do chamado Maghreb, formado por ex-colônias francesas, Marrocos, Tunísia e a Argélia, mas esse processo ele aumenta extraordinariamente a partir da década de 1990, né, a partir do final da Guerra Fria e das transformações econômicas que passam a ocorrer na República Popular da China, o país mais populoso do mundo. A partir da década de 90, com essas mudanças políticas no mundo, a relação entre o capital e trabalho em escala global, ela se transforma dramaticamente em favor do lado do capital. O capital internacional ele passa a ter acesso a
contingentes enormes, gigantescos de mão de obra, né, trabalhadores que antes não estavam disponíveis, né, para a economia capitalista global, né. Esses trabalhadores eles são integrados nas cadeias produtivas, né, articuladas em escala internacional. Então, são trabalhadores daqueles países do que eu chamo de socialismo burocrático, países do leste europeu, da Rússia, daqueles regimes ditos socialistas que desmoronaram, né, ao final da Guerra Fria, né. Também os trabalhadores da China, um número enorme de fábricas ocidentais e também japonesas, coreanas, de Taiwan, né, se deslocam suas unidades, suas plantas para a China, né, contratando trabalhadores por salários muito baixos, né. Não é apenas a China, nem o leste europeu, isso vai ocorrer também na Índia, isso vai ocorrer também no sudeste da Ásia, né, em outros lugares do mundo numa escala menor, no México bastante, né, mudando, né, a configuração das relações entre o capital e o trabalho. Harvey aponta que esse é um processo que está muito longe de se esgotar. Ainda existem reservas de trabalhadores disponíveis para trabalhar por salários muito baixos em indústrias, né, dos países do norte, trabalhadores da África principalmente, né, também da América Latina, né, trabalhadores que estão, né, que ainda não estão integrados na economia global, mas que estão dispostos, ansiosos mesmo para fazerem isso, ainda que os salários sejam muito baixos. Harvey vai dizer que boa parte, então, dessa desigualdade global, né, dessa situação em que os 10% mais ricos, ou 1% mais rico, ou 0,01% dos bilionários vão concentrar parcelas enormes da riqueza global em prejuízo da grande maioria, né, esse processo vai se explicar, então, em grande parte, pela financiarização da economia e pela globalização dos processos produtivos. Ok? Então, o que eu fiz aqui, na verdade, foi um recorte, um breve resumo. Quem já leu, quem ainda vai ler o texto, vai perceber que tem muito mais coisa. Espero ter sido feliz na minha síntese e recomendo muito a vocês que leiam o texto do Harvey. Não é muito grande, um texto cheio de ideias e uma leitura agradável. Texto muito bem escrito, também muito bem traduzido. Ok? Então, eu vou parando por aqui. Boa leitura para quem ainda vai ler os textos, né? E bom trabalho para os grupos, que a essa altura já devem estar todos aí mergulhados na análise de conjuntura, no monitoramento dos fatos, dos acontecimentos relevantes, né, de cada um dos países que vão ser objeto da nossa atenção no trabalho da nossa disciplina. Ok? Abraços então a todos vocês e estou parando por aqui.